Ei, você, aí atrás você, aí ó. Vem cá, rapaz, vem cá. Para aí que você precisa ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Aqui é a palavra de Deus, aqui é a Escritura Sagrada revelada. Aqui é a Escritura Sagrada revelada. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. Fica aí uns minutinhos. Fica aí uns minutinhos que você vai ouvir a palavra de Deus. Uma palavra revelada. Segue aí, curte, republica. Ei, você, peraí, para aí. Você precisa ouvir, ó. Aqui você sabe, aqui é as Escrituras Sagradas. Vamos abrir aqui, ó. Saiu aqui. Evangelho de Cristo, escrito por Marcos. Na verdade é João Marcos. A cura da sogra de Pedro. Eu abri aqui aleatoriamente. Marcos capítulo 1, a cura da sogra de Pedro, verso 29, verso 29, a cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, ou Pedro, estava de cama com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou. E ela passou a servi-los. Marcos 1, 29 em diante. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios. Não lhes permitiu que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos meditar aqui na palavra de Deus? Fica aí um minutinho, rapidinho aí. Fica aí que nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. O texto lido está falando de cura, de enfermidade, de doença. O texto lido fala de expulsão de demônios, de libertação. Jesus Cristo, quando aqui esteve há 2000 anos atrás, ele realizou tudo isto. Porém, a palavra de Deus em Hebreus, a palavra de Deus em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está aqui, ó. Está aqui escrito aqui aqui, ó. Está aqui na minha Bíblia aí, ó. Aqui, ó. Ó. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8, presta atenção que você vê aqui na minha Bíblia, na minha palavra de Deus aí, ó. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem pessoas que acham que Jesus curava somente há 20 séculos atrás. Mas o texto de Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem no passado, hoje no presente e eternamente no futuro. Jesus Cristo. Porque ele é o mesmo. Porque ele está vivo. Ele está lá no paraíso celestial, assentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo não foi, ele é. Jesus Cristo esteve aqui na terra 20 séculos atrás. E agora, Jesus Cristo está lá no paraíso celestial, assentado à direita do Pai. Ou seja, Jesus Cristo continua vivo e estará vivo eternamente. O fato de Jesus Cristo estar separado da Terra, estar longe do planeta Terra, porque ele está sentado no trono ao lado do Deus Todo-Poderoso, lá nas alturas celestiais,
em algum lugar na imensidão do universo ou fora dele, isto não impede Jesus Cristo de curar, fazer sinais, prodígios, milagres e maravilhas, libertar pessoas. A palavra de Deus diz em Jeremias 23, que Deus é Deus de longe e Deus de perto. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. O texto lido, eu abri aleatoriamente, não sabia que ia falar sobre esse tema. A cura da sogra de Pedro, Marcos 1, 29. E saindo da sinagoga, Jesus e os apóstolos, os discípulos. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João, dois irmãos, com Tiago e João. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão, para a casa de Pedro e André. Pedro e André eram irmãos. Quando André viu Jesus, quando André ficou sabendo que Jesus era o Messias, ele correu e foi avisar o seu irmão Pedro, que também chamam de Simão. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Pedro e André. Marcos 1,30. A sogra de Pedro estava de cama com febre. A sogra do apóstolo Pedro estava de cama porque estava com febre, ou seja, estava doente. E logo esses irmãos em Cristo, esses discípulos, e logo deram essa notícia a Jesus, e logo falaram para Jesus, a mãe da esposa de Pedro está com febre, sogra. A sogra de Pedro, então posso falar diferente. A mãe da mulher do apóstolo Pedro, ou sogra, está com febre, está doente, está acamada. Falaram para Jesus. Então, Jesus, após ouvir isto, que a sogra de um dos seus apóstolos estava doente de cama, Marcos 1,31, então aproximando-se, Jesus pegou na mão dela, aí Jesus foi lá, né, claro, né? Aí Jesus se locomoveu, caminhou e foi até a casa da sogra de Pedro e André. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela. Então, Jesus se aproximou da mãe da esposa do apóstolo Pedro e pegou na sua mão. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou. E ela passou a servi-los. Você foi libertado por Jesus Cristo? Você foi curado de doença, de enfermidade? Você era endemoniado e Jesus Cristo te libertou? Você era viciado e Jesus Cristo te libertou? E o que você fez em seguida? A sogra de Pedro, ao receber a cura, quando Jesus a pegou pela mão, ela passou a servi-los. Café, manteiga, pão, bolo, queijo, leite. Ela passou a honrar os homens de Deus. Ela passou a abençoar a equipe missionária que andava com Jesus Cristo. Você também tem feito isto? Você tem um coração agradecido? Você tem servido, abençoado com alimento, com hospedagem, com roupas, com dinheiro, com transporte, enfim, com uma série de coisas que beneficia os homens de Deus, os obreiros de Deus, os ministros de Cristo, e beneficia também o reino de Deus. A sogra de Pedro estava de cama, doente. Ao receber a cura,
Ela não saiu correndo para cuidar dos seus afazeres. Ah, eu tenho que arrumar a casa,